importância de nós apoiarmos as outras igrejas, né? Quando tem evento na nossa, a gente vai cantar o coral, a gente não quer cantar o coral para as cadeiras. A gente quer que tenha gente também nos apoiando, nos prestigiando, louvando, exaltando o nome do Senhor, juntamente conosco, né? Essa é a importância. Ontem também teve a vigília aqui, a gente foi apoiar a vigília do missionário Wesley, né? Irmão, nesse dia, só Deus, Natal. Só Deus, assim que eu digo, foi uma vigília extraordinária. Mas também foi um sacrifício muito grande ficar lá até o final, né? Ainda mais com a Nenê, mas foi uma bênção de Deus. A palavra ficou marcada no meu coração até hoje, está ardendo. Para a glória de Deus, o pastor pregou sobre renova a alegria da tua salvação. E graças a Deus, nessa noite, a minha alegria foi renovada. E todo dia a gente precisa renovar nossa alegria. Mas por que eu estou falando isso, irmão? A gente foi apoiar a vigília, e na nossa vigília ele estava aqui. Não só ele, mas ele trouxe toda a caravana dele, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala de apoio e muitas pessoas não gostam de apoiar. Não estou dizendo no caso de imprevisto, doença, né? Que acontece, a gente não espera e acontece. Eu digo de pessoas que podem e não vão, sabe? Então essa é uma importância muito grande da gente apoiar as igrejas, os ministérios, as vigílias. Não que a gente vai aí, né? Ficar demasiadamente, nada em exagero também não é bom, mas a gente ter algumas alianças em que a gente pode confiar e estar apoiando, amém? Quem entende, diga amém. Vamos para a palavra nessa noite, estou muito feliz. Vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 38, vai falar a respeito de duas irmãs, né? Marta e Maria. E a palavra do Senhor vai dizer que Marta, Jesus prosseguindo a viagem que ele estava fazendo, porque Jesus ele não parava só em um local, né? Jesus ele pregava aqui, pregava ali, ele ia fazer o ID, aquilo que ele foi chamado. Porque eu entendo, irmão, que a água parada dá dengue, dá gripe, dá bicho, dá doença. Então a gente precisa o quê? Estar em movimento. É por isso que nós não devemos ser apáticos, nos acomodarmos, né? Entrar ali no acomodismo do dia a dia, é a mesma coisa. E o mais importante, levar a vida com Deus e o ministério como se fosse algo natural, sendo que não é, né? Nós vivemos no extraordinário, né? No sobrenatural. Porque para fazer, irmãos, a obra de Deus, você precisa crer, né? Você precisa viver ali além do que o ser humano vive, da perspectiva de um homem normal. Nós temos que viver nessa perspectiva. E a Bíblia diz que Jesus, ele prosseguindo, ele vai parar para entrar na casa de uma mulher, e essa mulher se chamava Marta e Maria. A Bíblia diz então que quando Jesus entra naquele povoado, essa mulher Marta vai receber Jesus em sua casa. E eu imagino, irmãos, que não tinha só Marta ali, naquele lugar, naquela terra, naquele povoado, que seria uma mulher receptiva, que seria uma mulher alegre, que seria uma mulher que gosta de receber, de recepcionar as pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher Marta, chamada Marta, vai receber Jesus em sua casa. E aqui é algo interessante, para a gente começar nessa noite, o interessante é de receber Jesus. Porque quando a gente vai falar sobre isso, sobre receber, a gente entende que receber é uma decisão que nós tomamos de receber alguém. Entenda algo, você não recebe alguém na sua casa sem antes você convidar essa pessoa. Só se a pessoa chegar do nada, vamos dizer assim, né? E tem gente que não gosta de receber visitas sem que não tenha chamado. Porque a gente não consegue recepcionar da forma que a gente quer. Então, quando a gente quer receber alguém bem, a gente faz o convite, a pessoa vem e a gente recebe da forma como nos agrada recebê-la. A Bíblia vai dizer que é isso que Marta vai fazer, porque Marta era uma mulher muito receptiva, que gostava que todo
ela. Porque uma coisa é eu receber uma amiga e eu dizer para a amiga, fica à vontade aí, né? Que a gente faz, fica à vontade aí, senta aí, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A Bíblia diz que Marta recebe Jesus e depois que ela recebe, a Bíblia diz que dentro da casa de Marta tinha a sua irmã chamada Maria. Jesus entra na casa, eu imagino que ele se senta, né? Quando Jesus se senta, a Bíblia diz que Maria, irmã de Marta, ela vai se prostrar diante dos pés de Jesus e ela vai sentar aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela senta para ouvir os ensinamentos de Jesus, do Senhor. Mas a Bíblia diz que outrora, por volta disso, Marta estava fazendo os serviços de casa. A Bíblia vai usar essa expressão que Marta estava atarefada e com muitas coisas, com muitos afazeres. E o que a gente pensa, irmão, analisa, a gente vai raciocinar nessa noite a respeito do que é uma pessoa atarefada. Nós recebemos Jesus, mas nós não estamos conseguindo dar a atenção que Jesus merece, que Jesus necessita, porque nós precisamos entender que a figura de Jesus, que a pessoa de Jesus, não é qualquer pessoa que nós estamos recebendo. E se não é qualquer pessoa que nós estamos recebendo, nós precisamos dar a reverência que Jesus precisa. Nós precisamos dar a atenção que Jesus precisa. Eu vou mais além. Nós precisamos dar para Ele o melhor tempo de qualidade que nós podemos, o melhor horário que nós podemos, a melhor força que há em nós. Nós devemos debutar ao Senhor, entregar ao Senhor. A Bíblia diz que Maria vai fazer isso. Jesus entra, Maria esquece tudo, né? Porque Maria poderia ajudar sua irmã, sim ou não? Sim. Mas Maria, ela entende que aquele que está sentado não é qualquer homem. Que aquele que entrou na sua casa, que aquele que faz parte da sua vida. Vamos pensar agora um pouco. Desde quando você aceitou Jesus, era aquela alegria, era aquele fogo, é aquele negócio todo que você quer estar todo o tempo perto de Jesus, próximo de Jesus. Mas entenda uma coisa, que muitas das vezes a intimidade, ela tende a roubar a honra. Porque muito cuidado, quando você começa a tratar Jesus como se fosse qualquer pessoa, você acaba não dando a honra que Jesus merece. E é por isso, irmãos, que nós devemos ter uma reverência diante da presença de Jesus e da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Marta, ela recebe Jesus, porém estava atarefada. E é aqui que está o perigo. Quando a gente recebe Jesus, mas a gente está tão atarefado que não consegue dar atenção. Falando sobre a nossa vida, desde o momento que a gente aceitou Jesus, a gente fazia as coisas sem medir esforços, sem fazer, né? Sem medir esforços, fazia de tudo pelo Senhor. Tudo que nós podíamos fazer, nós fazíamos. E a Bíblia diz que Marta não foi diferente. Só que o problema, irmãos, é a gente, no decorrer do tempo, se perder na caminhada. É a gente, no decorrer do tempo, a gente acaba se perdendo do propósito que é receber o Senhor na nossa casa. Nós devemos ter cuidado, irmãos, porque muitas das vezes, como eu estava dizendo, sobre a caminhada, sobre viver com Ele, sobre desfrutar daquilo que o Senhor faz, e em prol disso, pensar que nós podemos tratar Jesus como se fosse um amigo, como se fosse um colega, como se fosse alguém que vive. Não, nós precisamos tratar Jesus como Ele realmente é e como Ele realmente merece. Porque Jesus é aquele que morreu por nós, mas Ele ressuscitou e Ele está sentado no alto e sublime trono. Sabe o que é que o Senhor falou a Jeremias? Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, eu te separei e te santifiquei a profeta para as nações. Então entenda que o Deus que você serve não é qualquer Deus. O Deus
Deus que você serve conhece você antes mesmo da fundação do mundo. O Deus que você serve conhece você antes que você fosse formado. O Senhor já havia criado você no pensamento dele. Antes que você fosse formado no ventre, o Senhor já sabia qual seria o teu nome. O Senhor já sabia quem seria você. E nós precisamos exaltá-lo e honrá-lo como ele merece. Marta recebe Jesus. E eu imagino que ela não estava, eu imagino que Marta queria dar o melhor. Porque as pessoas receptivas, elas são assim. Elas trabalham aqui, elas fazem ali, vamos fazer um bolo, vamos fazer isso. Só que o problema é que a gente pensa que o melhor na verdade, é o que a gente vai estar entregando. Só que, na verdade, irmão, aqui, ela não precisava entregar nada, porque no momento ela estava precisando receber. E é aqui que a gente precisa entender se eu preciso mais receber ou entregar. Porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado em entregar o melhor que a gente acaba esquecendo que nós precisamos receber para poder entregar o melhor para o Senhor. Maria, ela vai se sentar aos pés do Senhor e ela ouvir a sua palavra. Eu lembro agora que a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado é o homem que ouve e pratica a palavra. Ele será semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, que veio o vento, veio a tempestade, mas a casa não caiu, a casa não foi destruída. Irmãos, nós estamos no culto hoje e cada um de nós estamos edificando a nossa casa. Será que você tem edificado a tua casa sobre a rocha ou sobre a areia? É por isso que tem muita casa que está caindo por aí. É por isso que tem muita casa que está sendo destruída. Por quê? Porque tem ouvido a palavra, mas não tem praticado. E é por isso que tem casas que estão sendo destruídas. Por quê? Pelas nossas próprias escolhas. Porque nós, irmãos, precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida, isso é resultado daquilo que a gente escolheu para nós. Entenda sobre a vida de Caim. A Bíblia diz que quando Caim oferece um sacrifício, olha aí, Caim vai oferecer, mas além do que Caim estava oferecendo, Deus não queria somente a oferta dele, mas Deus queria o seu coração. Porque mais importante daquilo que você pode oferecer a Deus é aquilo que você pode ser diante da presença de Deus. A Bíblia diz que com Caim não foi diferente. Por quê? Porque Caim oferece, ele é rejeitado. Porque ele não estava fazendo como Deus queria. E esse é o nosso problema, que a gente quer ser aceito fazendo aquilo que a gente quer e não aquilo que Deus mandou. E a gente não quer aceitar o que Deus está dizendo para nós. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite é que o que nós vamos oferecer não tem que ser maior do que aquilo que a gente é diante da presença dEle. Ou seja, nós precisamos primeiro ser para depois fazer alguma coisa para o Senhor. E o exemplo disso, eu estava até estudando hoje, o exemplo disso é quem? A vida de Saul. Saul se preocupou muito em fazer e esqueceu de ser, por isso foi reprovado por Deus. Porque nós estamos muito preocupados em fazer. Não, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que ter aquele dom, eu tenho que... Não. Aí a gente esquece o quê? O principal, ser. Mas nós conhecemos um que foi, que era. Aleluia! E Deus deu poder para ele para fazer. Quem, pastora? Davi. Quando Deus escolhe Davi, quando Deus rejeita Saul, escolhe Davi, o Senhor diz o quê? Ei, Saul, eu escolhi alguém melhor. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Eu escolhi alguém que deseja ser quem eu quero que ele seja. Porque o problema é que a gente está muito preocupado em fazer coisas para Deus, em ser ovacionado pelos homens, em ser reconhecido pelos homens, e nós esquecemos que primeiro devemos ser reconhecidos pelo Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, e é por isso que nós não devemos cair nessa gafe.
Por que Saul foi reprovado? Porque ele queria fazer. Fazer o quê? A Bíblia diz que o Senhor disse a Saul, Saul, você vai naquela terra, você vai matar tudo que tem lá. Saul fez o quê? Fez aquilo que ele achava melhor. Porque esse é o nosso problema. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Não, vou dar um jeitinho aqui, eu não vou fazer esse detalhe, mas eu vou fazer esse. Com Deus não existe esse partidarismo. Ou você serve a Deus por completo, ou você não serve a Deus. Não existe isso. Eu vou obedecer o Velho Testamento e o Novo eu não vou. Não existe isso. Eu vou obedecer essa regra, mas a outra regra eu não vou. Eu vou obedecer 3 mandamentos, mas o resto eu não vou obedecer. Não existe. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós obedecemos, ou para Deus seremos desobedientes. Se fosse por isso, as 10 virgens tinham entrado nas bodas com o Senhor. Mas por causa de um detalhe, elas não entraram. E qual foi, pastora? Elas não tinham azeite de reserva. Talvez, sabe por que talvez elas não tinham azeite de reserva, Ronald? Porque andavam muito atarefadas e não deu tempo de comprar. Talvez elas andavam muito distraídas e não deu tempo de buscar mais um pouco. Talvez elas estavam muito desapercebidas, que acabaram esquecendo que precisavam de azeite de reserva. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que você não vai se encontrar desapercebido, porque o dono da casa está aqui nessa noite e vai descer sobre a nossa vida com aquilo que precisamos para servi-lo com verdade. Talvez elas pensaram, não, eu tenho azeite, eu não preciso de reserva. Vamos lá, vamos entrar. Né? O que aconteceu? Ouve-se o ruído, o amarrito, aí vem o noivo. Aí elas vão pedir emprestado, irmãos. Só que não dá para pedir emprestado. Porque só quem tem azeite de reserva sabe o preço que pagou para ter. Porque aquilo que você precisa pagar, você é mais ou menos assim. A busca, ela é individual. Não tem como eu compartilhar algo que só você pode fazer por você. Outra coisa que eu estava até conversando com a irmã Doraci, né? Sobre um crente bengala. É aquele crente que não quer vir para a igreja, que não quer ir para a oração, que não quer pagar preço, que não quer abrir jejum, abrir propósito para Deus operar, para Deus fazer, mas vive pedindo dos outros, olha, abre uma campanha por mim, ora por mim, faz isso por mim. Esses são o quê? Os que não têm de reserva. Aí quer emprestar de quem tem. Só que naquele dia, esses crentes vão se dar mal. O Senhor vai olhar e vai dizer, olha, quem não tem de reserva não entra nas bodas. É porque a gente, irmãos, precisamos aprender que nós não devemos nos escorar em ninguém para se achegar até Deus. Foi por isso que o véu se rasgou. Hoje nós temos a liberdade, o livre acesso, o livre arbítrio de entrar na presença de Deus, de falar com Deus, de estar na presença do Senhor. Aleluia! Quem está entendendo? A Bíblia diz que Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Olha aí, ela está atarefada. Alguém mandou ela fazer alguma coisa? Ela está fadigada. Ela está cansada porque ela quer fazer tudo sozinha. Não tem que ser assim, porque só eu sei fazer do jeito que eu gosto. Não, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou fazer. Aí no fim, ela chega com Jesus e vai dizer, Jesus, você está vendo aqui não que eu estou trabalhando. Estou cansada, atarefada aqui. E olha a minha irmã aí, sentada. Sentada sem fazer nada, tu não te importas. Diz-lhe que ela me ajude a fazer. Só que o problema aqui é que Marta esperava ouvir uma palavra de consolo de Jesus. Tu acha que por que ela fala isso para ele? Olha, Senhor, mas alguma coisa aí. Eu acho que ela estava esperando que Jesus ia dar uma bronca em Maria. Maria, vai ajudar tua irmã, para de ser dura. Só que a palavra de Jesus não foi essa. A palavra que Jesus vai liberar sobre a vida de Marta não vai agradar o coração
frustra, não é verdade? Sim ou não? Por quê? Porque nós criamos expectativa. E a Bíblia vai dizer, e é muito interessante, eu lembro também da história de Jairo, que o irmão Ronald estava contando ainda há pouco, que quando Jairo está a caminho, uma mulher do fluxo de sangue é curada, chega alguém, Jairo tem expectativa ou não? Sim. Por quê? Porque ele queria que a sua filha fosse curada. E a Bíblia diz que nesse momento, nesse meio tempo, a Bíblia vai dizer então que Jairo, ele vai continuar na caminhada, só que vai chegar alguém e vai dizer, olha Jairo, para de perturbar o mestre, a tua filha já morreu. Deixa Jesus aí seguir o caminho dele, pronto. O que é isso? É alguém quebrando a expectativa que alguém criou. Só que com Jesus é diferente. Por quê? Porque ele vai além das nossas expectativas. É por isso, irmão, que a nossa expectativa deve estar em Deus. Por quê? Porque se a nossa expectativa está em Deus, é alguém dizendo, eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer, que ele vai operar, que ele vai entrar. Porque quando nós queremos ditar como o Senhor vai fazer, a gente se frustra. Porque a gente ora e a gente pensa assim, não, Deus vai fazer assim, assim, porque desse jeito é legal. Desse jeito vai dar bom, desse jeito vai dar certo. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor vai olhar para Marta e vai dizer, Marta, e o Senhor respondeu para Marta, 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 anda ansiosa, preocupada com muitas coisas. Sabe o que o Senhor revela? O Senhor vai revelar agora como estava a alma de Marta. Porque primeiro, não esqueça que quem recebeu Jesus em sua casa? Marta. Marta recebe Jesus em sua casa. Mas o que acontece? Agora, ela chega com Jesus e a conversa que ela vai ter com Jesus é dizendo a Jesus para que a irmã dela possa ajudar ela. Olha que coisa. Alguém recebe Jesus e ela sabia, irmão, da fama de Jesus. Se fosse outra, sabendo de Jesus, sabendo da fama de Jesus, sabendo que Jesus era, você acha que ela ia fazer algum questionamento? Sabe por quê? Porque muitas das vezes são gente que acha que sabe de tudo. É gente que acha que não precisa aprender nada. É gente que não tem humildade para reconhecer que Jesus, ele sabe mais do que eu. Ele conhece mais do que eu. Eu tenho muito a aprender com Jesus. Só que a gente chega até Jesus e a gente só quer falar e reclamar. Murmurar, né? E nós precisamos o quê? Aprender a ouvir o Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele que é filho de Deus, ele ouve a sua palavra e obedece. Irmãos, não tem outra. Você quer conhecer a Deus? Ouça a palavra. Obedeça a palavra. Porque não tem outro meio que nós podemos conhecer ao Senhor que não seja por intermédio da sua palavra. Só que nesse momento Marta está negligenciando. Sabe por quê? Porque ela não era acostumada a ouvir a palavra. Quem não é acostumado a ouvir a palavra, anda atribulado, anda ansioso, anda preocupado. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem vida com Deus, que não tem vida de oração, que não tem vida em devoção, que não tem costume de orar, de buscar. E é por isso que vive como? Igual Marta. Atarefado com muitos serviços. Vive deprimido, magoado, chateado, com raiva, com ira. Por quê? Porque não para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que é isso que vai acontecer nesse momento. Por não querer ouvir a palavra do Senhor, por não querer parar para ouvir e obedecer a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nesse momento, então, Marta, o Senhor vai dizer para ela, olha Marta, tu anda ansiosa, preocupada com muitas coisas. E é nesse momento que o Senhor olha para nós e diz, olha, tu anda muito preocupado com muita coisa que nem era para te se preocupar. Por quê? Porque a Bíblia mesmo
Nós precisamos, irmãos, aprender a descansar na palavra do Senhor. Para quê, pastora? Para que nós venhamos viver uma vida confiante. Para que nós venhamos viver uma vida em plena paz com Deus. A Bíblia vai dizer, então, que o Senhor olha para ela e diz, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo a Marta, dando um ensinamento. Eu já vou encerrar. Mas aqui é Deus dando um ensinamento para Marta. E qual é o ensinamento que o Senhor está dando? Olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E essa melhor parte não vai ser tirada dela. Por quê? Porque sabe qual é a melhor parte, irmão? É a decisão que Maria escolheu. E qual foi a decisão que Maria escolheu? A decisão dela foi Jesus. Ela disse, eu vou deixar meus afazeres. Por quê? Porque mesmo que se a gente fizesse, no final a gente não ia ter tempo. É igual aquela pessoa que diz, primeiro eu vou arrumar a casa, eu vou fazer isso, né? Assim, a gente acorda de manhã dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí eu vou orar. Não dá, irmão. Primeiro tu tem que orar. Porque se tu deixar para orar quando acabar, nunca vai parar de aparecer serviço. Nunca vai parar de aparecer trabalho. É uma desculpa, não dá, desleixo. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós acordamos é buscar o Senhor. É se derramar diante da presença do Senhor. É buscar a palavra, descer na oração. E assim o Senhor vai nos ouvir. O Senhor está dizendo nessa noite para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Irmãos, nós precisamos buscar no Senhor a melhor parte. Porque essa melhor, olha, o serviço pode ser tirado de você. As coisas que você prioriza nesse mundo pode ser tirado de você. O trabalho pode ser tirado de você. O serviço pode ser tirado de você, mas a boa parte não será tirada. E isso é o quê? Uma garantia para aqueles que buscam e esperam no Senhor. Aleluia! O Senhor está aqui dizendo para nós, todos nós que estamos aqui, que nós possamos buscar a boa parte, a melhor parte, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, que é, em nome de Jesus, nós precisamos buscar. Amém? Que você possa se conectar com Deus, que você possa se conectar com o Senhor, para que você possa receber do Senhor aquilo que você tem pedido. Independente daquilo que você tem entregado diante de Deus, independente daquilo que você tem feito para o Senhor, mas que nós possamos dar, irmãos, a reverência diante da presença de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Eu estou muito feliz nessa noite. Preste atenção na palavra, não se distraia. Olha, a gente está num culto e esse culto é falando sobre as distrações. Porque tudo tenta tirar a nossa distração para que a gente não receba o melhor, a boa parte, irmão. Não deixa nada tirar a boa parte, a alegria, a comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. Aleluia. Falando sobre isso, eu finalizo aqui agora, nesse momento. Nós estamos, irmãos, em um ano de alinhamento diante da presença do Senhor. E nós precisamos o quê? Buscar isso, né? O Senhor tem separado quem é e quem não é. E o Senhor tem varrido do altar, tem tirado do altar, tem feito uma limpeza no altar. Daqueles que sobem no altar, que é santo do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, em pecado. Irmãos, além disso, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. A pregação da vigília ontem foi tremenda. E nós precisamos nos alertar segundo as distrações que o diabo coloca para tentar nos tirar do foco, da oração, do jejum, da devoção, da reverência. Às vezes o Senhor está na nossa casa, quer falar com a gente, quer consolar a gente, quer renovar a gente, mas nós estamos distraídos com o serviço. E a gente pensa que Deus só renova, que Deus só restaura, que Deus só cura na igreja. Não. A Bíblia diz que quando quiseres falar com o Pai, entre no quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto e no céu.
É você e ele. É Deus que marca esse encontro. Jacó teve um encontro no secreto. A gente está falando aqui de uma mulher que recebeu Jesus em sua casa. Casa é um lugar de intimidade. Você não convida qualquer pessoa. Você não leva qualquer pessoa. Você leva aquelas pessoas que para você são especiais e de confiança. É por isso que eu estou falando de intimidade nessa noite. Porque muitos já perderam a intimidade. Jesus está lá, mas ele está lá como um desconhecido. Não porque ele não conhece você, é porque você não conhece ele. É porque você não busca conhecê-lo. Irmãos, Deus nos conhece mais do que nós próprios nos conhecemos. De uma forma extraordinária. Esse Deus é terrivelmente maravilhoso. Ele nos conhece de uma forma que nem o nosso marido, que deita com a gente todo dia, não nos conhece da forma como Deus nos conhece. Do jeito que a nossa irmã, o parente mais próximo que você tem, que tem intimidade com você, que diz que conhece você, mas Deus, ele nos conhece muito mais. E nós precisamos buscar conhecer a Deus. Sabe quando foi que Jó abriu a boca e disse: agora eu conheço Deus face a face? No momento de dor. Porque no momento de dor nós estamos vulneráveis, sensíveis à presença dele. É por isso que às vezes, para Deus nos aproximar de nós, o Senhor permite a dor chegar. Às vezes o Senhor permite o luto chegar. Às vezes o Senhor vai até tocar na gente. Para quê? Para que a gente fique sensível, quebrantado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não rejeita o coração. Não adianta vir duro diante da presença do Senhor. Vem duro, sai duro, não leva nada, não recebe nada, Deus não toca, Deus não faz. Por isso, irmãos, que para sermos íntimos do Espírito Santo, devemos ser pessoas quebrantadas. Maria, ela era uma mulher quebrantada. O irmão Guilherme estava assim arrebatado, né? Maria, ela era uma mulher o quê? Quebrantada. Tão quebrantada que ela entendeu que não tinha melhor lugar a não ser nos pés do Senhor. Ouvindo a palavra. Quando nós não sabemos mais o que fazer, nós temos que sentar nos pés do Senhor, que Ele sabe o que fazer. Quando tem uma situação difícil, quando estamos enfrentando um problema terrível, quando estamos comendo, quando estamos exaustos, quando estamos cansados, nós temos que entender que temos um Deus que está disposto a nos ajudar, nos confortar, nos consolar. Esse Deus é poderoso. E Ele está aqui nessa noite. Não sei se tu é Marta ou se tu é Maria. Você que sabe que você é. Às vezes a Marta, né, é aquela que quer ser boa para todo mundo, mas não é boa para Deus. Ela faz tudo o que todo mundo quer, mas quando Deus pede, ela não faz, não dá. Ela tem um jeito de arrumar uma desculpa, ainda diz, ainda vai reclamar de Marta que está dando tempo para Deus. Manda Marta ir me ajudar também. É assim. Isso acontece demais, irmãos. Nós precisamos, né, buscar mais do Senhor para recebermos dele a boa parte. Quando Deus teve um encontro com a mulher samaritana, a samaritana não recebeu Jesus em sua casa, mas ela recebeu Jesus em sua vida. E através daquele encontro, o Senhor criou nela uma fonte que jorra para a água das vidas, da vida eterna. Por quê? Porque ela se permitiu, ela tomou uma decisão, ela recebeu. E além de receber, ela deu a devida atenção que ele merece. Fazendo isso, ela pregou na sua cidade, no seu povoado, salvou aquele povo, né? Foi com o objetivo. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado? Às vezes, quando a gente diz, Senhor, eu queria um dom de cura, eu queria um dom de libertação, eu queria um dom, irmão. Tem gente que pede tanto dom, não peço nada, só peço misericórdia, graça, para mim permanecer até o fim. Porque quanto mais unção você pede, a Bíblia diz assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem gente que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É igual o pastor estava pregando, né? Hoje à noite, na vigília. Ele disse sobre os ministros, sobre os demônios fortes.